Providência divina ou obra do acaso, o afastamento de 6 vereadores por Covid pode enterrar a alteração da lei para liberar termoelétricas em São José. Que a paz esteja com você. Eu sou o Franklin Maciel e hoje vou explicar como providenciar o surto de Covid na Câmara de São José dos Campos, que infectou seis vereadores governistas, pode acabar enterrando a proposta do governo Felício Ramute para alterar a lei orgânica e assim permitir que usinas termoelétricas possam vir a ser instaladas em São José dos Campos, aumentando a poluição do nosso ar. Antes, peço que, caso ainda não tenha se inscrito, que se inscreva no nosso canal apertando o botãozinho no cantinho da tela. Deixe seu like, sua opinião ao final do vídeo, isso é muito importante. No último dia 12, véspera da sexta-feira 13, mais uma vez, o rolo compressor governista, capitaneado pelo vereador Juvenil Silvério dos Reis, Silvério, líder do governo Felício e presidente do PSDB, em mais uma demonstração de terror e autoritarismo, atropelou a pauta e aprovou a toque de caixa por 17 votos a 2 a alteração da lei orgânica, espécie de constituição municipal, para liberar a instalação de usinas termoelétricas no município. Um modelo caro, ultrapassado, não renovável e altamente poluente na geração de energia. Na ocasião, o vereador septagenário Walter Hayashi, inclusive, chegou a debochar de quem se preocupa com o meio ambiente e, consequentemente, com o futuro da vida no planeta e na nossa cidade. Se preocupa com o meio ambiente, não devia mais andar de carro, não deveria mais ter um fogão a gás em casa. Tudo isso é queima de combustível fóssil. O gás que você queima no seu fogão é combustível fóssil. Então, se você está tão preocupado, deixa de usar. O que talvez o vereador Hayashi, em sua ironia desprezível, não contasse é que na segunda-feira, dia 16, dia em que haveria, pasmem, a primeira audiência da Câmara para ouvir a sociedade, sim, votaram primeiro para ouvir o povo depois, como deixa claro o vereador tucano José Cláudio. Justificar meu voto a favor, Robertinho, porque é importante é que esse projeto ele é votado em 2 turnos. Então nós ainda temos 10 dias, ou até mais, né, que será na outra quinta, praticamente 14 dias. Eu achei a explanação do Walter maravilhosa. O gás que você queima no seu fogão é combustível fóssil. Então, se você está tão preocupado, deixa de usar. Eu optei por apoiar o projeto e destacando, é primeiro turno, ainda tem 2 semanas para se conversar, para se debater e para ninguém ser o dono da verdade. Que o problema é que nós somos a favor da ciência, mas precisaram cancelar o evento porque houve um surto providencial da Covid na Câmara, que atingiu 6 dos vereadores governistas. O curioso ainda é que, ao que tudo indica, essa grande transmissão coletiva e irresponsável de Covid entre os vereadores deva ter acontecido justamente durante a reunião da bancada governista, no dia da votação, quando suspenderam a sessão e se trancaram na salinha lateral para fechar o acordo e votar a toque de caixa a alteração da lei elétrica para permitir essas termoelétricas. Irônico ainda que os 2 vereadores médicos que tanto usam a tribuna para predicar aos outros a necessidade de se preservarem em relação à Covid estejam entre os contaminados, o que dá a entender que não respeitam nem as próprias recomendações. Parece até castigo divino, não parece? O fato é que as alterações na lei orgânica, por ser algo extremamente sério, exigem alguns critérios a mais, como aprovação em 2 turnos, ou seja, tem de votar 2 vezes. Segundo, maioria de no mínimo 2/3 dos vereadores, o que em São José dos Campos significa no mínimo 14 vereadores. A segunda votação deve ocorrer 10 dias corridos depois da primeira, ou na primeira sessão ordinária após esses 10 dias. Que esse projeto ele é votado em 2 turnos. Então nós ainda temos 10 dias, ou até mais, né? Que será na outra quinta, praticamente 14 dias. E por último, o afastamento por Covid exige 15 dias de quarentena. Dito isso, a votação do segundo turno, proposta por Felício Ramute, deveria ocorrer no próximo dia 26 de agosto, quinta-feira. Entretanto,
como 6 vereadores testaram positivo em 16 de agosto, eles não poderiam participar da sessão que vai colocar o ponto final na discussão, desfalcando a maioria folgada do prefeito Felício Ramute, que conta com 18 vereadores governistas em menos 6, o que deixa apenas com 12 votos. E com 12 votos, a proposta vergonhosa de alterar a lei para permitir poluir a cidade não passa. Já que for falado em doenças cardíacas, realmente a poluição ela causa uma vasoconstricção dos vasos e favorece infarto, angina, AVC. Mas e se chamarem um suplente de vereador para votar no lugar desses vereadores? Lembra do Hayashi, que debochou de quem se preocupa com o meio ambiente? Então, se você está tão preocupado, deixa de usar. Na legislação passada, o vereador Hayashi aprovou um projeto que impede que os suplentes de vereador assumirem o mandato em caso de falta de vereadores, por período menor que 4 meses. Ou seja, o castigo veio a cavalo, ou será jumento. Mas não se surpreendam se os vereadores felicetes derem seu jeitinho de burlar o regimento da Câmara e alterar a data da votação, que deveria ocorrer em 26 de agosto, para o próximo dia 2 de setembro, a fim de dar tempo de cumprirem a quarentena de Covid, usando como desculpa que precisam ouvir os ambientalistas antes. Audição que eles não fizeram questão na primeira votação. O fato é que se os vereadores felicetes usarem mais esse estratagema maquiavélico para revalidarem seu desprezo pela natureza, pela vida e pelas futuras gerações, ignorando até o alerta muito peculiar do próprio ambiente, que colocou 1/3 deles fora de combate, dando esse tempo para reflexão maior sobre a importância da vida e da saúde, ficará muito claro a qual Deus essa gente serve. E você, qual a sua opinião a respeito? Compartilhe esse vídeo, deixe seu like ou dislike, se inscreva no nosso canal.